Boa tarde, obrigado pela sua companhia. Estamos retornando aos microfones da Vinha FM para mais um Mesa dos Notáveis. Hoje você vai conhecer o trabalho da Missão Calunga. O Mesa dos Notáveis entra no ar com produção de Soile Stetter, mesa de áudio de Marcos Aba, apresentação do seu amigo Luiz Alberto. Vinha AFM, a rádio que a videira faz para você. A origem dos Calungas remonta ao século XVIII, durante a exploração das minas dos Goiáses, como era chamada a região de Goiás. Na língua banto, Calunga significa lugar sagrado, de proteção. A população Calunga é uma comunidade de negros, ou melhor dizendo, politicamente correto hoje, de afrodescendentes, originalmente formada por descendentes dos primeiros quilombolas, ou seja, de escravos que fugiram do cativeiro e organizaram quilombos, passando a viver em um relativo isolamento, construindo para si uma identidade e uma cultura própria, com os elementos africanos de sua origem adicionados aos europeus dos colonizadores, marcados pela forte presença do catolicismo tradicional no meio rural. Estes quilombos localizavam-se ao norte da região, que hoje é conhecida como Chapada dos Veadeiros, e desde 1991, toda a área ocupada por esta comunidade foi reconhecida oficialmente pelo governo do estado de Goiás como sítio histórico que abriga o patrimônio cultural Calunga, parte essencial do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Os Calungas são a nossa própria história viva, muitas vezes esquecidos, isolados e com pouquíssimos recursos para sobreviver. Essas pessoas simples, longe dos grandes centros, vivem uma extrema desigualdade social. Mesmo sendo donos de uma história riquíssima, moram em lugares simples e sem conforto. Pensando fazer a diferença e levar a palavra de Deus a essa comunidade de tradição forte, surgiu o Evolução 4x4, Fora da Lama, aos Pés da Cruz. Fundado em fevereiro de 2011, por Laurência Araújo, o projeto aparece principalmente para alcançar pessoas em locais de difícil acesso e também para apoiar a igreja no que for necessário. Para falar desses e outros assuntos relacionados, começa agora o Mesa dos Notáveis, que destaca hoje a Missão Calunga. O que acontece no mundo e muitas vezes bem perto de você é discutido no Mesa dos Notáveis, ao 12:30, na Vinha FM. Convidados bem preparados e suas opiniões inteligentes. Participação de especialistas em diversos assuntos e dos pastores da videira, Igreja de Vencedores. Mesa dos Notáveis, o programa que valoriza o conhecimento. 91.9 Vinha FM, a rádio gospel para quem quer mais. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Vinha FM 91.9 para falar sobre esse assunto o fundador, Laurência Araújo, fundador do Evolução 4x4, que é um trabalho de evangelização dos sertões. Obrigado pela sua presença, pelo seu retorno aqui no Mesa dos Notáveis. Boa tarde, Laurência, tudo bem? Boa tarde, Luiz Alberto. Boa tarde, ouvintes. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês para poder falar de um assunto tão nobre, né? São missões no sertão. E também para falar de um povo que eu aprendi a amar muito, que na verdade são hoje meus amigos, que é o povo Calunga, né? E especialmente hoje com a gente aqui o José, mais conhecido como Zé de Marisa, que tive o privilégio de ganhar para Cristo, batizá-lo e ver ele dando frutos. Para mim isso é um privilégio muito grande. Muito boa tarde a todos. Muito bem. Por que José de Marisa? José dos Reis da Cunha Santos. Ele é da comunidade Calunga, do Vão de Almas. Zé de Marisa, é isso? Boa tarde, tudo bem, Zé? Boa tarde, Luiz Alberto. É com muito prazer eu estou aqui nesta rádio. Em nome de Jesus, primeiramente quero agradecer estar aqui. E o meu nome é José dos Reis da Cunha Santo e conhecido por Zé de Marisa por causa que na comunidade tem muito José. E a minha esposa chama Marisa. Aí acho que por modo
não misturava muito. José colocou o apelido José de Marisa. José de Marisa. Isso. E a Marisa é do José também? É a Marisa do José também. Marisa do José também. Muito bom. Obrigado pela presença. Também compondo nosso Mesa dos Notáveis aqui na Vinha FM, o pastor Adonias Ferreira Leite, que é da Congregação Batista Ebenezer de Teresina de Goiás e trabalha com os Calungas. Obrigado pela presença. Boa tarde, pastor Adonias. Boa tarde, Luiz Alberto. Boa tarde, ouvintes da Vinha FM, né? É um prazer muito grande estar aqui, participando desta mesa dos notáveis. É muito bom a gente poder falar da obra ali na região Calunga. Eu não sou o primeiro a iniciar esse trabalho, né? E sinto muito satisfeito em poder participar dessa obra, né? O José dos Reis é o José da Marisa, né? Isso. Aqui a gente diz da Marisa, né? Lá vocês Isso. dizem de Marisa. E o Adonias é de quem? Adonias da Adriana. Da Adriana. É, da Adriana, da minha branquinha. A Adriana é a minha branquinha. E o Lourenço? Lourenço é de quem, Lourenço? Rapaz, por enquanto sou de Jesus. O coração está aberto. Tá aberto, disponível ao mercado. O coração está aberto. Muito bem. Ô José de Marisa, me diz uma coisa. Você é vereador lá na comunidade Calunga? Sou vereador. Como é que funciona esse negócio? Sobre a vereança? Você se candidatou? Candidatei. Mas no próprio município? No próprio município. Qual município? Cavalcante, Goiás. De Cavalcante. Então você é vereador de Cavalcante. De Cavalcante. E como é que você entrou nessa história? E da comunidade Calunga. Você é o representante de Calunga, né, em Cavalcante? Sou representante de Calunga. Tem mais representantes na Câmara de lá ou só você? Tem mais. Tem o vereador Boto, que é da comunidade Vão do Moleco. E tem o vereador André, que é do Prata, que é da comunidade Calunga também, e tem o vereador Pracido, que é da comunidade Calunga do Engenho. Então os calungas estão votando também? Estão votando também. Elegendo seus representantes? Estão elegendo seus representantes. Você é vereador há quanto tempo lá? Está com 3 anos de mandato. 3 anos de mandato. Quantos votos você teve, rapaz? Tive 210 votos. 210. Quantos vereadores são na Câmara Municipal? São 9 vereadores. 9? Então a metade hoje é de Calunga? Quase a metade de Calunga. Metade. Vocês estão bem na fita, estão bem representados, hein? Amém, em nome de Jesus. Os Calungas votaram em vocês? Votaram. Você teve outros votos além da comunidade? Tive na cidade, a gente teve um pouco de voto. Tive uns 40 e poucos votos na cidade. Na cidade. Rapaz, mas tu tá bem representado então, Amém. Tá com moral, né? E aí é o seguinte, a gente entrou nessa luta por causa que sempre nós, a comunidade, sempre é esquecida sobre essas questões políticas, né? E aí a comunidade chamaram a atenção, viu os esforços que a gente tem, né? E aí me apoiaram para mim ser o candidato. Te convidaram para ser candidato. Para ser candidato. E aí eu aceitei, fui candidato e graças a Deus fui eleito. Que maravilha. Você está com quantos anos hoje? Eu estou com 38 anos de idade. 38 anos. Quando foi que essa sociedade chamada moderna teve contato com vocês? Foi mais ou menos há uns 20 anos atrás esse contato, Laurence? Você se lembra? Foi. Luiz Alberto, diz a lenda aí que foi em 82, né, Zé? Isso. Tem uma história que conta aí que foi em 82 que uma pessoa foi lá e que descobriu. Há quase 30 anos. Só que na verdade, pelo que eu entendo, o Zé e o pastor Nunes pode me corrigir aqui, na verdade foi publicado um trabalho nessa data, só que o povo Calunga mesmo já saía para a cidade, já fazia negócio, comercializava. Já tem histórico lá na Bahia, afora, né? Palmas, Belém tem histórico deles saindo da região ali de Cavalcante para fazer negócio, né? Para vender os seus produtos, que é a sua farinha, que o Zé sabe mais produtos que eles têm lá, para vender arroz, farinha, couro, buraca, né? Aquilo que você... O que é buraca? Aquelas, tipo uma sacola que você coloca no lombo do burro, num lado e do outro. Sei. Lá na região eles chamam aquele de buraco, ele é feito do couro, né, Zé? É feito do couro. É tipo uma cela, pastor? Não, é conhecido bruaca. Você põe em cima da cela. Lá o calungueiro chama de buraca. De buraca. 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 Tem algumas expressões que é própria da região, né? Bruaca, briquita, lutar, né, Zé? Zucar, furar, cutucar, então tem bruaca. Essa história, assim, é o que eu sei, né? O Zé e o pastor Donias têm mais conhecimento sobre a real
não vou dizer descoberta, mas real exposição do povo Calunga, né? O José até pode nos ajudar, o ouvinte da Vinha FM, entender, até porque você você é Calunga, né? Vivo. Então fica interessante, acho que é mais interessante ouvir isso de você, né? Porque os Calungas surgiram a partir dos quilombos. Dos quilombos. Eram escravos, Isso. negros escravos, Isso. que fugiram da escravatura dos seus senhores. E um desses quilombos, espalhados pelo norte e nordeste do Brasil, é essa comunidade Calunga que nós conhecemos. Isso. Mais ou menos que ano foi isso? 1800 e alguma coisa, mais ou menos? 1700, final de 1700 para início de 1800, mais ou menos? Deve ter sido a fundação desses quilombos. Vocês se lembram? Lembra, José? Foi mais ou menos nessa data. Né? Foi mais ou menos nessa data. Inclusive, a história que a gente reconhece na comunidade, que os mais velhos contam para a gente, quer dizer que nós usava assim como uma história, mas isso era real, é o que sempre acontecia. As viagens lá que eles faziam para a Barreira, para ir buscar sal. Barreira na Bahia, né? Na Bahia. Uhum. Então eles levavam farinha, né? Às vezes para se vender lá, couro, igual o irmão Lourenço que diz, sola, né? Que curtia o couro, fazer a sola para fazer alguns trabalhos, né? Uhum. E também eles transportavam no lombo do animal. Talvez eles gastavam aí uns 2 meses viajando, um mês para ir, outro mês para voltar, no lombo do animal. E costumava que o sal na nossa comunidade era muito difícil, né, para chegar por causa da distância. E usava que eles traziam e vendiam para aquelas pessoas que ficavam, né, a troco de serviço. Porque às vezes quando aqueles que tinham às vezes mais uma condição, que às vezes tinham menos animal, porque às vezes a maioria nem tinha o animal. Igual até poucos tempos atrás nem tinha, né? Às vezes que chegou mais para perto, mas continuava até carregando as coisas nas costas da comunidade. Então, quem ficava na comunidade ia trabalhando para aqueles que iam lá para esse lugar buscar o sal. Mas sempre voltavam. Sempre voltava. Era baseado no sistema de troca, então. De troca. De permuta, né? Isso, de permuta. E quando é que esse novo modelo de civilização, esse novo homem branco chegou até vocês? Mais ou menos uns 30 anos, 40 anos? Mais ou menos uns 30 anos. Houve mudanças nesse período de lá para cá? Muito pouca, mas sempre já teve já. Você está com 38? 38 Então anos. você era menininho mais ou menos quando esses trabalhos começaram a ser publicados? Que, inclusive, quando a gente conheceu lá, primeiramente, na comunidade trabalhando, era o pessoal da saúde que se chama... Funasa, não? Sucam. Inclusive, eu lembro, eu estava pequenininho, eu lembro muito bem que quando a minha mãe... Quando ele chegava, costumava que até a minha mãe ainda corria com nós pro mato, com medo, né? A gente escondia. Eles iam com o trabalho, que era sobre o trabalho da malária, né? Combater o mosquito da malária, né? Isso, combater o mosquito da malária. Então, eu lembro muito bem que minha mãe corria com a gente. Com medo? Com medo. E quem que ficava, então, na comunidade? Não, corria assim pro mato, né? Porque às vezes estava em casa, corria pro mato para se esconder. É bom lembrar que o mato que você fala é mato mesmo, de verdade. O mato né? é mato mesmo. A gente pra mata, na verdade não era mata. Era mata. Vocês escondiam na mata. Escondia na mata. E só voltava para casa depois que o pessoal da Sucan ia embora? Depois que ele saía. E demorava quanto tempo isso, mais ou menos? Não, às vezes eles passavam na casa, já estava fechada, eles às vezes colocavam como estava fechada. Detetizava ali? Isso. Né? Detetizava a casa e ia embora. E aí vocês voltavam? E aí nós voltávamos para casa. Não ficava com medo de pegar doença, não? Porque eles deixavam alguma coisa ali. Ficava aquele cheiro, né? Do DDT que se trata, né? Bragacê. Ficava com aquele cheiro, mas era na hora de dormir, às vezes, algum dia, dormindo pro mato mesmo, mas né? A comunidade Calunga desses 30 anos para cá, mudou? A educação, a civilização, como é que foi esse processo? Você acompanhou? Sempre a minha comunidade recebeu assim uma mudança, graças a Deus, depois que teve um conhecimento da palavra de Deus, que inclusive o irmão Lourenço, né, chegou para lá, ele nem conhecia, ele tem algumas gravações que podem até mostrar.
como foi a chegança lá na comunidade, né? Mas eu sempre venho mudando, mas inclusive a nossa comunidade, ela veio ter uma estrada assim mesmo, ruim ainda, que não tá boa, né? Foi agora desse mandato meu de vereador para cá, porque há tempos, logo quando o irmão conheceu lá, a gente carregava pessoas doentes nas costas, de lá para sair da comunidade. Adoecia, vocês tinham que... Quantos quilômetros são, sem Lourenço? Fica à vontade também. Eu tô querendo, assim, só incrementar o que o Zé tá falando aqui, o seguinte, a região lá, ela é montanhosa e cheia de pedra, né, Zé? Isso. Então, o animal que eles usam lá é o burro, Isso. e tem que ser burro da região, porque senão o casco dele não aguenta. Então, para você chegar na casa do Zé, é interessante para o ouvinte entender que a região Calunga, ela tem mais ou menos 237 mil hectares. Não é isso, Zé? Isso. Não é isso, pastor? Região. Então, essa região, ela é dividida em várias comunidades. E o Vão de Almas, se eu não me engano, acho que é a maior delas. É o Vão de Almas e o Vão do Moleque, né? Que são as maiores comunidades. Então, o Zé mora no Vão de Almas. Para chegar na casa do Zé, primeira vez que eu fui lá foi final de 2007. Isso. O pastor Donias estava junto comigo. Existia uma estrada que o prefeito, na época, foi o Eduardo Passos, né? Eduardo Coimbra Passos. Que todos os calungas, acho que lembram dele como um dos prefeitos que fez muito em prol da comunidade calunga. Foi o que primeiro. todo mundo tem saudade dele. Ele tentou abrir uma estrada, que é essa que o Zé está falando, e essa estrada foi embargada por perseguição política na época. Disseram que tinha um cemitério calunga lá e tal, e que não tinha autorização, embargaram essa estrada. E quando eu fui, que o pastor Donias foi comigo a primeira vez, a gente estava buscando um caminho para chegar até a casa do Zé de carro. A primeira vez que nós fomos fazer um trabalho, nós chegamos... Que ano foi isso? 2008. Nós paramos o Gips de um lado do rio, atravessamos o rio de canoa, atravessamos todo o equipamento de canoa. O Zé levou um carro de boi, alugou um carro de boi de um pessoal dos Calungas, para pegar esse equipamento, pôr no carro de boi e acabar de chegar no lugar que chama Festejo do Vão de Almas. E lá foi feito o primeiro trabalho, onde inclusive o Zé converteu. Né? Depois a gente passou um filme, Verdadeira História sobre Jesus, fizemos um apelo, várias pessoas converteram, uma delas foi o Zé, em 2008. E essa estrada, tem lá a filmagem, o pastor Donias estava comigo lá, tinha eu, meu carro, um Jeep, né, e mais um. E, na verdade não era estrada, porque ela estava embargada, não tinha trânsito de ninguém, e mato e erosão, só isso, e serra, muita serra. Para que o ouvinte da Vinha FM entenda, a grande dificuldade de chegar nessas comunidades é porque o terreno é bastante acidentado. Isso, além de ser um local íngreme, muita mata, mas especialmente é um terreno bastante acidentado, não é isso? É difícil até para chegar a pé, é difícil caminhar nessas... Sim, pastor, fica à vontade. Né? Então, negócio, você que nunca viajou de avião e quer ter uma experiência, é só ir nessa estrada, que parece que você está subindo de avião e parece que você está descendo de avião também. E em alguns lugares é um morro de um lado e do outro lado é pirambeira. E alta. Então, e alta. O que é pirambeira? É um barranco, ribanceira. Se o carro rolar ali, nem a alma não escapa. Né? O negócio é feio. Não fica nem a alma ali. Não. Porque a alma sobe, lógico. Sobe, justamente. Né? Agora, como o irmão Lourenço falou, nessa primeira viagem, ele não entrou pela estrada que nós averiguamos. Pela estrada que nós averiguamos, era uma estrada mais ou menos de uns 3 quilômetros, gastamos mais de 3 horas para chegar até uma certa altura da estrada. Até falar assim, não dá para ir Isso, mais. Não dá, que era inviável, né? Então o projeto foi feito através de uma outra estrada. Como ele mesmo disse, a comunidade é grande. Ela está incrustada em 3 municípios. O município de Cavalcante, Teresina e Monte Alegre. Claro que o maior município é de Cavalcante, né, Zé? Tanto que, para você ter uma noção... O município de Cavalcante tem 42 ou 43 escolas municipais. Quantas escolas municipais que tem? Parece... 43, parece. Parece 43. Que 2 na cidade são 2. O resto tudo na região Calunga, no município de Cavalcante. Então, mas no quilombo, né? Nesse período, lá da casa do Zé, na cidade, quanto tempo vocês gastavam mais ou menos? Nessa época que nós fomos aí, a primeira viagem que nós fizemos, de que chegou de carro até a casa do Zé, se eu não me engano, eu fui sozinho fazer um reconhecimento, né? Foi uma vez que foi mais 2 pessoas comigo, eu fui num carro só. Foi mais ou menos 4 horas de viagem para eu poder chegar até a casa dele. 4 horas e pouco, né? Primeira vez que a gente foi lá.
E assim, a estrada, aqui só pra você ter uma foto que eu tô te mostrando, infelizmente o ouvinte não pode ver, mas só pra você ter uma noção da altura e da pirambeira, que o rio tá lá embaixo, e a estrada segue ali, ó. Então, a primeira vez que a gente foi, pra chegar de carro até a casa do Zé, eu gastei mais ou menos 4 horas de Além viagem. do perigo. De Teresina, né, Lourenço? Hã? 4 horas de Teresina. De Teresina. Isso, não de Goiânia. Não de Goiânia. De Teresina. Uhum. Daqui a Teresina são 500 quilômetros, né? De asfalto. De Teresina até a entrada da estrada de chão, dá mais uns 30? Isso. Pelo posto do padre? Não, dá 21. 21. Então dá mais ou menos isso aí de asfalto. Depois dá mais uns 40 de chão. 35 quilômetros. 35 quilômetros de estrada de chão. Até a pra casa do Zé. fazer em 4 horas, mais ou menos, que foi uma das primeiras vezes que a gente foi. E assim só vai se for de jipe preparado, né? Hoje já tá essa estrada aí, agora que não começou o período da chuva, o Zé conhece bem e o pastor Donis que mora na região, ele chega lá, quando tá chovendo, a estrada acaba. Acaba no sentido assim, ela fica muito cheia de buraco e erosão. E molhada. Além da lama. Então o carro 4x4 tem que ser 4x4 para poder chegar. Hoje, que ela foi passada um trator, né? Por causa de uma festa que tinha lá, os carros, uma caminhonete, chega lá. Mas quando começa a chuva agora e começa a complicar, aí não chega não, porque é serra alta. Sim, Zé. Sim, o que eu queria dizer sobre a educação que o senhor disse, né? Que a gente paremos no assunto da educação. A educação na nossa comunidade Calunga é muito precária. Inclusive, principalmente nessa comunidade Vão de Alma. Que quando da minha idade, no tempo eu perdi meus pais, eu estava com de 12 para 13 anos, perdi pai e perdi mãe. E lá não tinha escola. Só tinha uma única escola na comunidade. E professor era muito difícil para chegar, para ter um professor lá. Porque da comunidade não tinha, e de fora para ir não ficava. Então eu comecei a estudar, estudei uns 6 meses que eu tive de aula. Você foi alfabetizado com quantos anos? Eu tinha mais ou menos uns 10 anos. 10 anos de idade. Na verdade, eu tinha 13 anos. Você foi um dos primeiros? De 11 para 13 anos. Você foi um dos primeiros a ser alfabetizado? Na comunidade, não. Tinha os outros que foi primeiro. Inclusive nessa escola que ela chamava Escola Vargem Grande. Mas ela foi acabada. Sobre essa questão de alfabetizar, de levar o chamado progresso para vocês, para a comunidade Calunga, lá para a roça, lá para o meio da mata, né? Isso. Porque depois do mato, vem a mata. Vem a mata. Né? Porque quando a gente se refere a mato aqui, como nós estamos no estado de Goiás, você se refere a Campina, ao Cerrado. Ao Cerrado, né? A mata é muito mais íngreme, mais difícil de passar do que a vegetação típica do Cerrado, que é uma vegetação mais rasteira. E quando a gente fala de mato, você está falando, estou no meio do mato. Geralmente está no meio do Cerrado. Agora, no meio da mata é mais complicado ainda. Mas esse aculturamento ao modelo do homem branco, essa educação, alfabetizar, você hoje foi candidato a vereador, ganhou, é vereador também, né? Não sei se já tem carro, não sei como é que funciona. Né? Tem projeto de comprar? Ainda difícil. Mas você tem vontade? Demais. Ok, então depois... Carro não, né? Uma caminhonete 4x4. Hoje você é um caminhãozinho 4x4, uma caminhoneta 4x4. Esse modelo que vocês estão levando para a comunidade Calunga, ele já foi questionado por antropólogos, por exemplo, que vocês estão atrapalhando a cultura dos calungas? Calma que o senhor responde para a gente no próximo bloco do Mesa dos Notáveis.